Olá, irmãos, você está prestes a assistir a uma palavra abençoada, amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados, amém? Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Irmãos, abra conosco no livro de João, capítulo 11, versículo de número 1, vamos ler até o 6. É uma passagem conhecida, mas o Senhor nos tocou para falar de uma forma diferente com a igreja nessa noite, em nome de Jesus. Evangelho de São João, capítulo 11, versículo do 1 ao 6. O tema da mensagem hoje é: Jesus é a ressurreição e a vida. Amém? Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Que diz assim: estava porém enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Amém? Até aí, a amada igreja pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos vendo aqui uma passagem que a gente é conhecida nossa. Nós estamos vendo aqui, e nós já sabemos do início e do final o que vai acontecer. Mas estou falando aqui de uma enfermidade e também estamos falando de morte. Quando a pessoa está enferma, naquela época não tinha vacina, não tinha hospitais cheios de equipamentos modernos, não tinha nada disso. Ali era chazinho disso, chá daquilo e a fé em Deus. Então ele estava enfermo, então não tinha jeito, tinha tempo para aquilo. Mas nós sabemos que no final da história, aquele homem ali morreu. Ele verdadeiramente morreu. Então vamos lá. Quem estava enfermo era uma pessoa que Jesus gostava? Não. Uma pessoa que ele amava. Tinha prazer de conversar. Tinha prazer de ajudar. Talvez contaram muito caso junto. Porque a Bíblia só está relatando ali a história que ele estava enfermo. Mas eles eram conhecidos. Jesus era conhecido dos 3 irmãos, o Lázaro, Marta e Maria. Irmãos, Jesus, quando ele soube da morte de Lázaro, ele chorou. Até lá em João 11:35, o versículo é simples, pequenininho. Jesus chorou, porque o amigo dele tinha morrido. Outra coisa, Lázaro estava com algum problema, alguma preocupação? Não, Lázaro estava enfermo. E era a doença que ali a Bíblia não relata, mas era a doença que precisava de um cuidado melhor, um cuidado maior, porque tanto é que mandaram chamar Jesus. Só o chazinho lá, talvez vão dizer assim, de funcho, de boldo, né, jardim de oliveira, né, que talvez tinha lá oliveira, né, ou talvez um pouquinho de azeite, não ia resolver. Mas ela sabia que Jesus ia resolver. Então elas procuraram aquele que ia resolver o problema. Nós aqui, meus amados irmãos, quando você está com um certo tipo de problema na sua casa, de enfermidade, é preciso você procurar a medicina que é constituída por Deus. Mas antes de você chegar no médico, você já orou para Deus abençoar aquele médico. Porque quando você chegar lá, você vai ver um médico humano, mas o médico espiritual, que é o Senhor Jesus, já está lá na frente, direcionando a mente daquele profissional de saúde para cuidar de você.
E ele, às vezes, vai até levantar a camisa e falar assim: ó, irmã, você vai tomar para resolver. Não precisa encontrar com o doutor. Aquele remédio foi uma bênção, foi maravilhoso. Tomei 3 dias, já está boa. Mas quem colocou na cabeça dele que o medicamento que você precisava era aquele, foi Jesus, porque você orou antes. Porque quantas pessoas que vai tomando medicamento aí, que é caro e não resolve nada, tem que o doutor está resolvendo, então vamos mudar o medicamento, aí você para, joga meio vidro de remédio, custou R$200 fora e começa com outro. Ou tem que procurar um outro especialista. Ou o médico não acha nada e te enche de exames para fazer, de sangue, ultrassom, e vai por aí fora, tomografias. Então, amados, ele estava doente. Vamos ver o versículo 6, para os irmãos entenderem. João 11:6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no mesmo lugar, ou no lugar onde estava. Irmãos, aqui mostra para nós uma outra visão. Para quem não tem entendimento do mundo espiritual, mostra aqui que Jesus não deu nem confiança. Jesus não deu nem confiança, não é isso que parece? Ele ficou lá, chamado ele, está lá precisando de ajuda. Quando você chama o SAMU, a ambulância tem que vir rápido, porque chamou lá, o que tem? Está passando isso, dependendo do caso, não, faz isso, faz aquilo, não, já fez tudo, tem que vir rápido, ela já vem com o sirene ligado, porque a pessoa está morrendo. Então quando mandaram chamar Jesus, ele estava em outro lugar, ele tinha que voltar lá na Judéia, que essa aldeia de Betânia era na Judéia. Jesus ficou no mesmo lugar. Será que Jesus estava fazendo desfeita? Será que Jesus não estava se importando com a situação ali de Lázaro? Será que era isso? Aqui está parecendo que era isso que estava acontecendo. Irmãos, parece, ou parecia, mas não é nada disso. Jesus estava no controle de toda a situação, aleluia. Conforme Jesus está no controle da sua situação, do seu problema nessa noite, Ele sabe o que você está passando, sabe o que você está precisando, e se é para agora ou se é para amanhã. Ele sabe de tudo. Ele ficou tranquilo ali naquele lugar, onde ele estava. Irmãos, às vezes nós pensamos que Jesus não está ouvindo as minhas orações. Não está acontecendo nada. Do jeito que eu dormi, eu acordei e está a mesma coisa. Ou o filho está doente, ou o marido continua bebendo, ou a esposa continua fazendo coisa errada por aí, né, os caminhos tortuosos, outra vez não fazendo, limpando a casa, e está aquela confusão, parece que está a mesma coisa. Mas você está orando. Irmãos, nós sabemos de uma coisa: Deus é fiel. Deus é fiel. Talvez você não consiga enxergar, mas Deus está trabalhando na sua vida, na sua casa, na minha vida, na vida do pastor Daniel, na vida do John, da Sara, está trabalhando todo dia. Às vezes não damos ouvido à voz de Deus, mas Ele sempre dá ouvido à nossa voz, sempre. Então, amados, veja o que Jesus então disse para os seus discípulos. Olha só o que Jesus fala para os seus discípulos. João 11:11, que diz assim: isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus ficou mais 2 dias onde estava, e depois ele fala com os discípulos dele: eu vou lá porque ele adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Irmãos, eles não entenderam o que Jesus estava falando com ele, porque quem está com Jesus não morre não, adormece. Nós vamos falar isso aqui para frente. Irmãos, Jesus falou assim: eu vou despertá-lo. Aí eles não entenderam, aí Jesus falou: então eu vou falar a linguagem deles. Vocês estão vendo? Lázaro morreu. Lázaro morreu. Irmãos, Marta, irmã de Lázaro, ainda sem entendimento de tudo que estava acontecendo, ela fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui,
o meu irmão não teria morrido. Sem entendimento, às vezes com o coração partido, porque o irmão dela já estava aqui, até sepultado já estava, tinha 4 dias, que Lázaro estava ali, sepultado. A palavra fala aqui, para frente aqui, que ele até já cheirava mal, estava no sepulcro 4 dias. Às vezes é preciso antecipar sepultamentos aí, que começa a dar assim, um mau cheiro, e ali a família vai lá e avisa lá, vai enterrar às 16 horas, tem que ser 14 horas, 13 horas. Aí a pessoa que deixa para ir no final, para ir lá despedir do amigo, ou dar uma força à família, chega lá, já enterrou, sepultou, porque aconteceu isso. Já aconteceu isso comigo. Chega lá, já sepultou, aí começou a dar mau cheiro, não sei se aplicaram assim, quantidade de formal, para que eles colocam assim, insuficiente, e ali ele teve que sepultar rapidamente. Então eles começam a inchar muito, aí precisa fazer isso aí. Então, irmãos, ela não sabia de nada, então ela falou dentro daquilo que ela tinha visto. Meu irmão morreu, se eu tivesse aqui, não tinha morrido. Irmãos, aí eu vou falar para o irmão, será que Jesus chegou tarde demais? Será que Jesus chegou assim porque ele foi lá por obrigação? Não. Ele foi lá na hora, no dia certo. Ele não adianta e nem atrasa. Marta queria que ele estivesse ali, assim que chamou, queria que Jesus viesse rapidamente, mas Jesus ficou tranquilo. Assim ele quer da igreja também, que nós tenhamos o quê? Paciência, espere nele. Você está pedindo no Senhor? Então, paciência, que o Senhor, ele atende várias pessoas, milhares de pessoas, ou bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Bilhões de pessoas. Ele atende ao mesmo tempo, que ele é onipresente, ele está em todos os lugares, aleluias. Então, amado, ela fala assim desse jeito, se eu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Está lá em João 11, 21. Mas ela disse, pois Marta a Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso aí também está demonstrando fé, a demonstração de fé. Sabia que se Jesus estivesse lá, Lázaro verdadeiramente não teria morrido, mas precisava acontecer aquilo. As coisas têm que acontecer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, de acordo com a vontade de Deus. Não é de acordo com a nossa vontade, pastor Moisés, da sua vontade, é de acordo com a vontade de Deus. Eu costumo dar muito exemplo de casamentos que tem por aí, ou de gravidez que tem por aí. Tem muitas gravidez indesejadas, mas procurar aquilo. São as escolhas, vontade própria, cada um que tem a sua vontade. Então, eu tô grávida, eu não sei o que aconteceu. Eu que não sei. Ela sabe, ele sabe o que aconteceu, sim. Será que foi alguma coisa virtual para engravidar? Então nem televisão mais a gente não pode ver. Sabe sim, é de maior, sabe sim que se não tiver assim, a sua preocupação com certas coisas, vai fazer errado. Primeira coisa, se não tiver casado já está errado. Já começa por aí. Mas quem está lá no mundo, que faz as coisas de acordo com a vontade deles, e vai seguindo também, dando ouvido às coisas do mundo, às coisas do diabo, faz errado. Aí depois a criança paga um preço alto, talvez a menina, talvez tenha 18, 19, 16 anos de idade, aí já tem que, talvez, abandonar os estudos para poder cuidar daquela criança. O pai, se não estiver trabalhando, se for de menor ainda, o pai dele tem que pagar ali a pensão alimentícia, senão ele vai preso. Se for de maior, a polícia prende ele se não pagar. Irmãos, tudo isso por prazeres pessoais. Então nós temos que ter muito cuidado disso aí. Então, e temos casamento também. Eu vou casar com ela porque ela é muito bonita, ela é linda e maravilhosa, princesa.
é assim, é para o outro lado também do homem. Ele é um príncipe encantado, um cavaleiro que daqui passa poucos dias e vira um cavalo dando coice nela. Por causa de quê? As escolhas. Quem escolheu o príncipe para ela? Ela mesma, o príncipe, entre aspas, e vice-versa. Então é aquela brigaiada. Mas aí eu quero saber, foi Jesus? Teve oração? Teve a busca de conversar com Deus sobre aquele casamento, sobre aquele relacionamento? Teve isso? Talvez não teve, mas acaba acontecendo isso. O emprego, sair do Brasil para outro país, que é para ganhar dinheiro. Quantas pessoas que quebraram a cara, investiram tudo lá fora, aí está passando dificuldade lá fora, nem dinheiro para voltar não tem. Você tem que fazer tudo debaixo de oração, meu irmão. Tudo. Entrou a compra, você fez a compra do mês, entrou na sua casa, Senhor abençoa, cada alimento, você não sabe como é que foi plantar lá no campo. Agradece a Deus. Irmãos, eu te falo que por várias vezes, que eu fui fazer compra lá em casa, aí eu vou lá olhar para ver o que é que tem, né, se tem alguma coisa que precisa comprar mais, né, ou não precisa comprar. Várias vezes eu fui lá, a minha despensa estava praticamente, não gastei quase nada, nós comemos e bebemos a mesma coisa. Então, só completei. Eu vou passando os mais antigos para cima e colocando novo por baixo para ficar de validade. Então, irmãos, isso é a fidelidade de Deus. Isso nós queremos. Mas quando nós precisamos inverter isso aí, nós sermos fiéis a Deus, aí é que está. Vai lá na casa da irmã que ela está precisando. Vai lá no hospital orar para a irmã. Ficar uma noite com a irmã lá, que é você, irmã, fica com a irmã. Você é o irmão, fica com o irmão que está internado lá. É seu irmão da igreja, vai irmão daqui, irmão dali. Mas quando ele interna, não é irmão, mas é primo. Ele passa a ser primo seu. Mas aqui dentro da igreja é irmão. Deus está falando, irmão. Porque às vezes nós pensamos, a gente só quer o bônus. Mas e o ônus? Nós queremos que Deus realize tudo de bom na nossa vida. Mas será que nós estamos fazendo também assim com o nosso próximo, com os nossos familiares, com os irmãos da igreja que precisam de uma palavra, talvez ali de uma ajuda, seja ela de qualquer natureza? Irmãos, mas Marta estava aqui falando da morte de Jesus. Então, falando da morte que tinha acontecido com Lázaro, com Jesus, então é o seguinte, que ela estava falando de morte, meu irmão morreu, meu irmão está enterrado, meu irmão está lá, ele tem 4 dias, só que Jesus é vida. Então a morte que ela estava falando na boca dessa, em toda hora essa palavra morte, ele morreu, ele teve doente, ele morreu. Então Jesus é vida, ela estava conversando com a vida. Então com certeza algo de maravilhoso estava para acontecer. Irmãos, vamos lá. Disse-lhe Jesus, respondendo ela, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. Ainda que esteja morto, viverá. Irmãos, o Senhor Jesus, aquela pessoa que está rodando aí na rua, né, que não tem direção, que parece que não tem mais oportunidade, que nem sonha mais, quando ela tem um encontro com o Senhor Jesus, a vida volta para aquela pessoa. Aquela pessoa está sem vida. Então quando ela encontra com Jesus, a vida retorna para ela, através de Jesus Cristo. Então falavam ali com Jesus, choravam ali perto de Jesus. Jesus faz uma pergunta simples para eles: aonde sepultaram o meu amigo? Aonde sepultado Lázaro? Aonde ele está sepultado? Está lá em João 11, 34. Vamos ler lá para os irmãos entender. E disse: onde o puseste?
disseram: Senhor, vem e vê. Irmãos, já vai Jesus. Imagina Jesus saindo aqui do Morumbi, caminhando lá para o cemitério municipal. O homem não está nem mais ali sendo velado nas capelas, já está sepultado. E agora nós temos a multidão com Jesus. Mas o que ele vai fazer lá, meu Deus? O que ele vai fazer lá? O irmão fulano de tal já morreu tem 4 dias. Vamos lá, já vai Jesus. Então, amado, chegou lá, Jesus fala assim: retirem a pedra. Retirem a pedra. Significa o quê? Obediência. Jesus podia falar assim: pedra, sai. Pedra, sai. Mas o povo de Deus naquela época ali, naquela cidade de Betânia, o povo de Deus em si, e outras muitas cidades circunvizinhas, estavam descrentes da palavra de Deus. Algo sobrenatural necessitava de acontecer. Então, Jesus falou: retirem a pedra, para ver a fé deles. Com certeza, teve aquelas pessoas que a gente está escrito na Bíblia, assim, já cheira mal. E a pessoa assim, talvez um lá no canto assim: Jesus ficou maluco, tem 4 dias, para que ele vai tirar a pedra? E a pedra era pesada, tinha que juntar vários homens para tirar a pedra. Mas Jesus falou assim: retirem a pedra. Então aqui isso é um sinal de quê? De obediência. Depois que a pedra foi retirada, com certeza teve ali um murmurinho ali, que estava sem fé, estavam incrédulos. Depois da ressurreição de Lázaro, que o povo começa a crer nele, mas eles estavam incrédulos. Então aqui é um sinal de obediência. O povo então obedeceu, os homens juntados lá e fizeram aquela força, e a pedra foi retirada. Depois Jesus fala assim: Lázaro, vem para fora. Aleluias. E ele saiu lá de dentro, vem andando, tirando as ataduras que tinha costume, ainda tem até hoje, né, de enfaixar as pessoas que morreram, vem tirando as ataduras, vem saindo lá de dentro, e saiu lá, depois de 4 dias estava sepultado. Isso aí é autoridade. Primeiro a obediência, desobedeceram e retirado. Depois a autoridade de Jesus foi: Lázaro, vem para fora. E ele saiu. Irmãos, João 11:44. Vamos lá. E o que fora, que já não é mais, e o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Irmãos, disse Jesus: desligai-o e deixai-o ir, vai viver a sua vida. Agora você está curado, você foi ressuscitado, continua a sua vida até chegar o dia de ser embora para sempre, aleluia. E foi viver. Um homem que já estava morto, um homem que a vida já tinha acabado para ele, mas Jesus estava ali. E quando ele está, você pode ter certeza que verdadeiramente algo vai acontecer, ou seja, na vida do morto ou de quem está vivo. Ali aconteceu na vida do morto e aconteceu na vida das pessoas também que começaram a acreditar em Jesus, aleluias, e sentiram que verdadeiramente ele era o Messias que eles estavam esperando. Irmãos, então Lázaro foi viver sua vida. Vamos puxando para o dia de hoje agora. O final da história praticamente é aí. Lázaro foi ressuscitado. Quantos aqui, meus amados irmãos e irmãs, quantos que estão aqui que Jesus falou: vem para fora? Quantos que estão sentados aí que Jesus falou: vem para fora? Tirou essa pessoa, tirou o pastor Moisés da sepultura espiritual. Moisés, vem para fora. Irmã Maria, vem para fora. Irmã Joaquina, vem para fora. Irmão Pedro, vem para fora. Eu estou te ressuscitando agora, porque você está morto, mas eu estou te ressuscitando. As nossas ataduras lá fora eram correntes,
que nos aprisionava ao diabo, ao mundo e às nossas vontades próprias. Essas eram as nossas ataduras espirituais, correntes poderosas, satânicas. Porque quando a pessoa está lá fora, que não tem Jesus, ela não tem força para reagir. Então são correntes poderosas. Hoje essa corrente para qualquer um de nós aqui é uma corrente de papel, porque nós temos um poder em nós, que é o Senhor Jesus. Por causa de quê? Maior que está em nós do que aquele que está no mundo, aleluias. Então a corrente dessa para nós não nos aprisiona mais. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, aleluias. Hoje nós temos proteção, hoje nós temos segurança, nossos olhos foram abertos através do sacrifício que o Senhor Jesus fez com a sua própria vida para nos salvar, aleluias. Glória a Deus. Irmãos, mas Jesus, verdadeiramente, você que já passou lá fora, nas noitadas, né, e vai por aí afora, né, um montão de briga que aconteceu por aí. Então, Jesus verdadeiramente esmigalhou as correntes que nos prendiam ao mundo e às vontades carnais, os prazeres. Existe ainda milhares de pessoas que que não são sepultadas ainda, mas estão aí andando como zumbis, são os mortos-vivos. Você conversa com a pessoa, ainda mais se for 2, 3 horas da manhã, às vezes para no sinal a pessoa, eu não estou entendendo o que está falando não, hein? É aramaico, hebraico, eu não sei o que está falando, a voz não sai para fora, de tão drogada que a pessoa está. Tem pessoa que, um dia eu encontrei com a menina ali subindo ela estava sentada ali, embaixo ali, para lá perto do Manuel Honório por ali, sentada com a garrafa, uma meia garrafa de vinho encostada, ela com a cabeça baixa, depois olhando assim para frente, ela olhando assim, mas acho que ela não estava enxergando nada, estava olhando para o além. Eram umas 8h15 da manhã do sábado. Para mim, ela nem sabe onde ela passou a noite. Ela estava sentada ali. E outra coisa, tá? Uma pessoa que você vê assim, de boa aparência assim, tivesse sóbria, porque do jeito que estava ali, um semblante, só Jesus. Parece que ela estava arrasada, sem saber aonde ela estava, e com uma meia garrafa de vinho. Não esqueça daquela cena. E eu pensei 3, 4 vezes em parar o carro e ir lá perguntar uma coisa. Eu falei, ela não vai me dar atenção não. Não vai me dar atenção, porque passou a noite na zoada. E se eu soubesse onde era a casa dela, quando ela estivesse boa, eu pegar a minha esposa e fazer uma visita para ela. Mas naquela situação não tinha condição de eu parar ali. Não sabia nem se ela estava de roupa ou sem roupa, para começar. Irmãos, é muito triste. É muito triste. Você vê com uma pessoa que ela não tinha mais do que uns 23 ou 24 anos de idade. Destruída. Assim muitos de nós estavam lá atrás. Mas ela estava pulando, bebendo, brincando, dançando, sambando. E você achava que a vida era aquilo ali. Hoje você sabe que nós só temos vida por causa do Senhor Jesus, aleluias. É Ele. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, só Jesus pode ressuscitar essas pessoas. Conforme ressuscitou muitos que aqui se encontram aqui dentro da igreja hoje. Jesus mudou a nossa vida. Jesus mudou o nosso entendimento. Jesus mudou a nossa forma de olhar o mundo, as coisas, os problemas. Antes você tinha força, né, assim, sua própria, para você brigar com as pessoas. Eu não aceito, se bater num lado, eu não vou oferecer nada de outra face, não. Eu tapa nele primeiro. E vou fazer isso ou fazer aquilo. Mas hoje você sabe que nós temos que amar o próximo como o Senhor nos ama. E também amar o próximo como a nós mesmos. Então, para começar, num lugar desse você nem vai, no lugar onde tem bagunça, você nem vai. O que você vai fazer lá, você sabe. Nós muitos aqui já saiu de lá. Irmãos, tem lugar
que você chega, você vê assim uma festa, parece que vai tudo acontecer, aquilo que você mais quer na sua vida, parece enganosamente, você está entrando até no céu de tão bonito que está. Eu cansei de ir em lugar assim, irmão, chegar, está tudo aquele, quem faz a parte do buffet, está tudo arrumadinho, mas lá para 2, 3 horas da manhã, aquela pancadaria, a cadeira, a mesa, a garrafa voando para todo lado, e você está envolvido naquele meio ali, você está ali, tem que sair correndo para lá, ou então sair correndo para brigar. Isso é vida. Irmãos, nós que estamos aqui, para quem está lá fora, nós estamos fazendo, perdendo nosso tempo aqui. Eles pensam, e eles estão aproveitando a vida. Estão cegos, irmãos. Vão gastar dinheiro, vão perder casamento, vão perder sua saúde lá fora. Então, e algum caso até dá certo hoje, que é armadilha, para no outro sábado ele fazer a mesma coisa. Traições vão estar acontecendo agora já de noite aí, tanto de homem quanto de mulher. Amanhã talvez não vai trabalhar, vai perder o serviço. Irmãos, Deus está falando. E nós estamos sentindo que verdadeiramente, que não tem mais tempo de ficar pensando, será que eu fico, será que eu... Não, nós temos que ficar firmes com o Senhor Jesus. Que nós estamos vendo que só existe vida quando você está ligado no Senhor Jesus, na rocha. Fora disso você briga à toa, você arruma confusão à toa, mas quando você está cheio do Espírito Santo, é diferente. Você chora, mas Ele entra com a solução na sua vida. Ele entra com a providência em cima daquilo que você está passando. Aí você vê que valeu a pena você perder aquele dinheiro, ou perder aquela cadeira, ou perder aquela calça comprida, aquele vestido que você emprestou para lá, mas você tem paz no seu coração, na sua alma está limpa. Às vezes é preferível do que tem gente que está brigado com o irmão aí por causa de uma calça comprida, e a irmã brigada com a irmã por causa de um vestido que usou dela, estão brigados por causa disso e não conversa mais por causa disso. Viraram inimigas por causa de um objeto que morre, fica tudo aí. Irmão, Deus está falando. Então só Jesus pode ressuscitar essas pessoas. Só Jesus pode ressuscitar aquelas pessoas da nossa família que ainda não conhecem Jesus. E Ele está trabalhando para isso através de nós. Nós estamos falando, orando para a nossa família, que a nossa família possa abrir os seus olhos também, enxergar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, aleluias. Então, amados, muitos são tirados dessas situações por Jesus. Muitos. E é só por Ele que sai. Essas situações aí, que a gente falou complicada, só Jesus tira. Psicólogo não tira, porque Jesus é o maior psicólogo do mundo. Então, remédio não tira, quem tira é Ele, Jesus Cristo. Mas muitas pessoas ficam dentro da igreja limpas, purificadas pelo sangue do Senhor Jesus. Aí começa a ver aquela coisa monótona, e começa a falar assim, não está acontecendo nada dentro da igreja. Está assim, irmão. O agir de Deus, o poder de Deus está neste lugar, aleluia. E ela começa a olhar para lá e sentir saudade da sujeira, começa a sentir saudade da destruição que ela se encontrava, começa a sentir saudade ali do fundo do poço, do fundo do lamaçal que ela estava, e ela foi tirada de lá. Ela começa a sentir saudade. Aí, quando isso começa a tocar no coração dela, ela começa a pensar dessa forma: será que eu não posso aproveitar mais um pouquinho da minha vida? Eu só estou com 30 anos, eu só estou com 35 anos. Quando eu estiver lá com 70 anos, eu fico firme aqui, mas por enquanto, acho que eu vou dar mais um pulinho lá fora. Talvez a chance que ela teve de sair de lá foi a última de muitas que Deus deu. Talvez esse pulinho que ela vai dar lá fora, ela não sai mais. E o Senhor Jesus volta, conforme a parábola das 10 virgens, assim que saíram para buscar mais azeite, que foram tolas, quando elas voltaram não deu mais tempo. 2 Pedro 2,22. Vamos ver se Deus fala assim também para nós aqui através de Pedro. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz:
o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Então ali está falando que a pessoa, que ali é uma figura de linguagem, voltou lá na sujeira, no vômito, porque vômito, quem coloca as coisas que consumiu para fora, é aquela nojeira que a gente vê lá no chão. E se tiver com bebida alcoólica, com vinho principalmente, é um cheiro desagradável. Desagradável. Os irmãos que não jantaram, não esquenta a cabeça não, que eu só estou falando. Eu vou jantar assim mesmo, em nome de Jesus. Então, mas não é isso não, que eu vou comer uma comida lá especial que o Senhor está preparando para mim. Arrozinho com feijão, tudo bem. Então, o cão voltou ao seu próprio vômito. Quer dizer, ele comeu tanta coisa ali, talvez até ruim, coisa estragada, mas aí melhorou, voltou lá para comer de novo. Assim que está falando, tem pessoa que volta lá na sujeira. E a porca, que já fica lá no chiqueiro, então, aí foi lá, deram uma geral nela, lavaram nela, passaram um shampoo e tudo mais para receber o veterinário, fizeram até um lacinho no pescoço dela, colocaram um buquê de rosa na mão dela, depois ela volta lá no espojador de lama. Está falando ali. Tem muitas pessoas que acontece isso aí. A pessoa libera, depois volta lá atrás. Misericórdia. Aí é só misericórdia, irmão. Só misericórdia. Porque se ela esteve lá antes, agora a vida dela vai se tornar muito pior. Que tem uma passagem na Bíblia, fala, quando o inimigo volta, encontra a casa vazia, ele volta com mais 7 para destruir a vida da pessoa. Se ela conseguiu sair uma vez, para sair a segunda já fica mais difícil. Então vamos lá. Quem já esteve lá sabe o que nós estamos falando. Não é fácil, irmão. Não é fácil. Não é fácil. Só Jesus pode socorrer essa pessoa. Quer dizer, Jesus tem a misericórdia dessa pessoa que ainda se encontra nessa situação. Pastor Moisés já passou por lá. Talvez teve pessoa que já passou por lá. Não é fácil. Parece que é tudo prazeroso, mas é puro engano. É destruição, é prisões, são mortes. Mas o povo está aí. Ah, quero viver a vida, quero aproveitar a vida. Vai aproveitando. O final está próximo. O Senhor Jesus está voltando, está às portas. Nós que estamos na rocha, nós que estamos na fonte que jorra para a vida eterna, vamos continuar na fonte, aleluias. Aconteça o que acontecer, vamos ficar na fonte, que na fonte nós estamos seguros, aleluias. Na fonte nós estamos seguros. Então, amados, alerta, se não pegar firme com Jesus, vai voltar no lamaçal. Se você não pegar firme, você vai voltar no lamaçal. Ah, pastor Moisés, o senhor está falando uma palavra muito dura. Não, isso serve para mim também. Primeiro que recebe a palavra, Deus mostrou para mim isso aí. Se não pegar firme, você vai voltar, porque a gente está vendo muita coisa aí, que está desanimando a pessoa de vir na igreja, por causa de muitas pregações, a pessoa está ligada na televisão, vendo algumas pregações que tem aí, escutando só, Sara cura, Sara cura, Sara cura, Sara cura, prosperidade, vai ficar, tem que pregar a verdade. Se você não estiver firme com o Senhor Jesus, você vai ficar. Porque qualquer vento de doutrina, irmão, aonde pregar aquilo que você quer ouvir, que está de acordo com as suas conveniências, você migra para lá. Aqui eu posso beber, aqui eu posso fumar, aqui eu posso fazer isso, fazer aquilo que Jesus perdoa. Irmãos, quem prega desse jeito aí, ainda vai pagar um preço muito maior, porque ele vai ter que dar conta desse rebanho que está cuidando. Irmão, aquela pessoa, o Senhor está sempre colocando isso na minha boca aqui, aquela pessoa que está errada, que está numa situação dessa aí, fazendo alguma coisa escondida, pode esconder de mim, esconder do pastor Nélio, esconder dos irmãos, mas de Deus ninguém esconde nada. Então, se essa pessoa está nessa situação, precisa consertar, irmão, senão você vai ficar. Você vai ficar. Pastor Moisés, se você estiver errado, você vai ficar. Você vai ficar. Então, amados, João 11:45. Estou encerrando para a gente orar até. Glória a Deus. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Então, amados, isso aqui foi lá no passado.
Então as pessoas hoje em dia precisam, tem muitos que precisam ver milagres acontecer para crer em Jesus. Não é isso não. Jesus não precisa de ninguém não, nós é que precisamos dele. Nós precisamos vir aqui atrás de milagre. O milagre já está acontecendo na nossa vida. Você é o milagre de Deus. Você é o milagre de Deus, meus irmãos. Eu sou o milagre de Deus. O milagre já aconteceu na nossa vida e está acontecendo mais ainda. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, de acordo com a vontade de quem? De Deus. Nós já somos o milagre, aleluias, glória a Deus. Jesus morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou, está aqui passeando no meio da igreja, aleluia. Quer dizer que teve jeito para nós. Teve jeito para nós. Irmãos, quando Jesus fala lá, né, que ele é a ressurreição e a vida, ele fala, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Olha lá, está lá, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Irmãos, vocês já repararam que ele é a ressurreição e a vida? Vocês já repararam naquela em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, mostra isso aí, lá em Tessalonicenses. Então ali foi na prática que vai acontecer a mesma coisa, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, de trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqueles nossos amados irmãos agora aí, que partiram pouco tempo aí, que negócio de Covid, olha lá para trás, 20, 15, 20, 30 anos atrás, partiram em Cristo, ressuscitarão, conforme ali fez com Lázaro, vai ser ressuscitado também. Está vendo, irmãos? Nós amados irmãos que partiram vão ser ressuscitados. Lá Lázaro ali está mostrando que Lázaro ressuscitou verdadeiramente, fisicamente. Aqui vão ressuscitar, mas já num corpo de glória, aleluias, o mesmo corpo glorioso do Senhor Jesus. Então, amados, olha o que Deus fala para nós nessa noite. O Senhor fala assim em Jeremias 33:3, clama a mim e te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, aleluias. O Senhor está falando, tem muita coisa que o Senhor vai responder para a gente ainda, e vai anunciar para a gente ainda muitas coisas que a gente não sabe. Não sabe. Mas uma coisa você sabe, que o Senhor tem um grande amor por nós. Um grande amor, a misericórdia dele ela é infinita, irmãos. Um grande amor, mesmo diante dos nossos defeitos, o Senhor ainda acha qualidade em nós, aleluias, Ele nos ama. Para fechar aqui, irmãos, quem está morto, mas com Jesus, quando ele entra no barco, essa pessoa, ela vive, ou revive, como queira. Por quê? Porque Jesus é a própria vida. Nesse mundo, nesse planeta, não existe vida sem Jesus. Existe zumbis andando por aí, mortos-vivos, vegetando. No outro dia não pode tomar um café, que põe para fora. Não pode comer um pedaço de queijo, que põe para fora. Não pode comer gelatina de manhã, que põe para fora. Porque o fígado já falou assim, me leva para beber, mas não, que eu não aguento mais. Se tivesse boca, eu ia falar com a pessoa. Não me leva mais não. Eu não quero beber mais, eu não aguento beber. Se tivesse boca, eu falava com a pessoa. Mas a pessoa fala, aí a pessoa responde, já bebeu, fala com vou beber mais uma dose, vou beber mais uma dose. Ao fígado lá dentro, como se tivesse boca, se ele fosse uma pessoa também, assim, pelo amor de Deus, não joga isso para dentro de mim não. Mas a pessoa joga assim, toma mais um pouco, tá, em cima do fígado. Irmão, às vezes quando a pessoa entrega a vida para Jesus, ela vai ser salva, vai. Mas às vezes passa alguma dificuldade no hospital, às vezes já está comprometida o pâncreas, o fígado, o rins. Morreu assim, morreu de quê? Morreu com câncer de fígado, com câncer de intestino. Mas está salvo. Mas por que também aconteceu essa doença? Porque a vida que ela teve antes. Mas graças a Deus que ainda deu tempo que ela entregou a vida para Jesus. E quando não dá? Então, amados, que Deus te abençoe. Deus te abençoe e possa ter falado com você nessa noite que com Jesus tem jeito.
como nós aqui dentro gostaríamos que a nossa família, toda a nossa família, nossa parentela estivesse na presença de Deus. É pessoal, irmão, final de ano, né, o Natal, vamos fazer um culto aqui de ação de graça, todo mundo sabendo, todo louvor, cantando, adorando a Deus, aquela busca do Espírito Santo na sua casa. Todo mundo na presença de Deus, no Natal, foi muito bom, no Ano Novo vamos repetir a dor. Mas nós já gastamos tudo, não tem problema, vamos só adorar a Deus lá. Que bênção, é assim que acontece? Não. Eu vou na sua casa, quando eu junto lá, na casa dos meus irmãos, aí eu sei que tem uma turma lá que depois que sai dali já quer tomar um gole. Senhor, benção, tem misericórdia, Senhor. Livra meus irmãos, livra sobrinhos meus dessa maldição. Toca nesse, conforme o Senhor me tocou, o Senhor me tirou do lamaçal do pecado. Muitos deles aí me conheceram, eles viram que o Senhor mudou a minha vida. Tem jeito para eles também, eu confio que o Senhor está trabalhando na vida deles. Mas graças a Deus, conforme eu falei outro dia aqui, eu tenho mais um irmão pastor, tenho uma irmã que já tinha, né, mas tem, vamos dizer assim, que a minha mãe conta ela ainda. Ela já partiu, mas foi missionária há muitos anos também na Assembleia. Minha mãe é mãe de 11 filhos. Então, amados, minha mãe, quando nós três pregando a palavra, minha mãe falou assim, graças a Deus, eu tenho 2 filhos pastores e uma filha missionária na Assembleia. Que Deus abençoe. Ela fala assim, minha mãe está lá com 92 anos, mas lúcida, está chegando um pouco por causa da diabetes. Um dia eu falei isso aí. Estou repetindo porque é uma bênção muito grande aquele que tem a sua mãe ainda. Então, a Bíblia manda a gente honrar pai e mãe, para que o nosso dia seja prolongado. Eu creio que se eu não honrasse meu pai e minha mãe, já tinha partido, porque a bagunça que o pastor Moisés fez quando era de moleque novo, misericórdia. 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 Mas o Senhor tinha um plano na minha vida, por isso que eu estou aqui. Então não desanima com seu marido não desanima com sua esposa não, com seus filhos não, que Deus está trabalhando. A sua voz, quando você ora, tem verdadeiramente sacudido o inferno. Quando você ora, verdadeiramente, né, o céu tem se aberto, e aí ali Deus tem ouvido sim o seu clamor, tem visto as suas lágrimas, e você poderosamente vai ser abençoado em nome de Jesus, de uma forma abundante. Basta você acreditar, confiar no Senhor. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus.